Olá, boa noite. O Ação Nacional de hoje debate um tema que está muito em evidência. É a comunicação não violenta. Eu tenho o prazer de receber Edson de Paula, especialista em comunicação organizacional. Edson, boa noite, seja muito bem-vindo e psicólogo também, né? Psicanalista. Psicanalista, tá bom. Especialista em comunicação e comportamento organizacional. E eu que agradeço o convite, Carlos. Tá certo. Edson, só nessas atividades eu já percebi que você é um multi-homem, porque nós conversávamos na coxia antes de começar o programa e você já esteve aqui, mas falando de luto coletivo, né, Edson? Pois é, e acho que foi em 2017, naquele advento da queda do avião do Chapecoense, né? Sim. Aquela sensação de luto coletivo, né? A dor sistêmica da população brasileira. Tá certo. Na época, sob o comando aqui de Júnior Guarda, que aí ele subiu de cargo, ele não quer mais saber de apresentar, sabe? Aí ficou muito rico, entendeu? Edson, seja bem-vindo. Vamos bater um papo muito legal aqui. Comunicação não violenta, como eu disse no início do programa, um assunto que está muito em evidência e, como eu sempre digo aqui, nós vamos aprender muito também. Edson, podemos dizer que hoje nós estamos vivendo a era da comunicação? É uma pergunta que eu acho que a resposta é óbvia, mas eu queria que você falasse sobre esse momento, né? A era da comunicação. Nós estamos vivendo a era da informação e essa era de informação ela é muito ingrata, porque se você não tiver uma informação precisa e que atinja realmente a mente da população, uma informação profunda, precisa, verdadeira, você confunde a cabeça das pessoas. E o que nós estamos vendo aqui são distorções, ruídos enormes na comunicação, principalmente na comunicação midiática, nessa comunicação via internet, que é uma comunicação que a gente costuma dizer assim, sem muito filtro ainda. Agora está sendo colocada uma política ali para filtrar um pouco melhor as informações, não é, Carlos? Mas nós vemos ainda muita falta de informação. E ruído na comunicação não é bom, não é? Você sabe que sem dúvida alguma. O meio é a mensagem. Se nós temos aqui um emissor e um receptor, se eu tenho algum ruído aqui, a mensagem não vai chegar e não tem retorno de comunicação. Sim, você tocou num assunto que se encaixa muito com a minha área, né? Hoje, como nós temos um leque de canais de comunicação, né? Nós temos os veículos realmente, né? Os veículos propriamente ditos, as rádios, os portais, as televisões, mas nós temos os nossos canais, né? As nossas redes sociais e que se tornam canais de comunicação, canais de informação, né? E às vezes eu sou da área de esporte também, e o cara, na ânsia de querer dar o furo, na ânsia de ser o primeiro a propagar a notícia, ele vai na rede social dele, divulga a notícia, a pessoa tem muito seguidor e acredita, e aquilo vai virando uma avalanche, vira uma loucura. Porque as pessoas são curiosas e elas gostam de entrar numa confusão. Quando existe uma curiosidade no ser humano, ele busca na confusão encontrar a informação que ele precisa, selecionar e utilizar a melhor informação para si. Mas nesse caso, quando você gera uma confusão num mundo cheio de curiosos e com poucos filtros, você vai ter o quê? Falha de comunicação. Sim. E aí, para reverter essa informação que é o problema, não é? Porque aquela máxima da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Falou uma mentira, repetiu ela 1000 vezes, ela se transforma numa verdade quase que absoluta. Nossa, e o mundo está muito absolutista, né? Ou é isso ou isso. A gente vai especificar aqui muito o Brasil, mas é algo no mundo isso, Edson? No mundo. Sempre foi assim, né, Carlos? Sempre foi assim. Eu acredito que agora, depois dessa pandemia, o mundo ficou mais polarizado. Essa questão de você mostrar que você precisa gritar para que os outros te ouçam, né? Eu preciso gritar. E a internet propicia isso, né? Sim. Você consegue fazer isso e as pessoas ouvem. E quando elas não gostam, elas cancelam. Então, é muito seletivo também. Gostei, like. Não gostei, unlike, cancelamento. É um paradigma do ser humano isso daí. O ser humano ele não gosta de ser exposto. É um grande medo do ser humano. Mas quando ele é exposto, ele quer se mostrar. Sim. Ele precisa mostrar para o que ele veio. É igual que eu costumo brincar. E ultimamente, mesmo não sendo realmente o tema, mas a gente acaba falando das redes sociais. Sim, não tem como. Tal.
E é impressionante a maneira, eu até brinco com os convidados, que eu queria ter a vida do Instagram, né? Porque, cara, ali a pessoa, ela está comendo bem, ela está malhando, ela está praticando esportes, ela está bebendo, ela está andando com um carro zero. É uma eterna felicidade, né? Eterna felicidade. O mundo do Instagram é o mundo perfeito, né? Exatamente, viu? Exatamente. Como diria o meu sogro, meu finado sogro, né? Por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. Então, quando você vai descobrir realmente o que tem por trás da imagem das pessoas, é que fica realmente o grande prejuízo, né? E por isso que nós vamos precisar cada vez mais filtrar também a nossa comunicação. Tá. O mundo está muito agressivo e qualquer coisa é violência, caracterizado como violência. A gente falava até antes do programa, né? Poxa, a gente vem trabalhar e no trânsito, claro, o trânsito sempre foi violento, mas eu percebo as pessoas muito mais malucas, sabe? É uma coisa, o cara vem e qualquer coisa já buzina, não tem aquela tolerância, aquela calma, né? O respirar, o contar até 10, né? Não impressionante. Tem mais. Algum tempo atrás nós falávamos das pessoas que ficavam em cima do muro, né? Essa pessoa que fica em cima do muro não pode existir mais no mundo de hoje. Ou você tem que ir para um lado ou para o outro, né? Eu tenho que mostrar que eu sou realmente assertivo, vou lá e resolvo a parada e que eu não posso ficar passivo diante das situações. E muitas vezes você precisa dar um passo para trás para continuar seguindo, né? E essa questão do trânsito é muito muito violenta. É o retrato do que é o mundo hoje, né? É o reflexo, né? O reflexo de tudo isso. Pegar até uma frase do Chorão, do Charlie Brown, uma pessoa em cima do muro não quer guerra com ninguém. Não quer guerra com ninguém, exato. Edson, voltando ao assunto, né, sobre a polarização, e infelizmente no Brasil estamos vivendo, né, um momento muito difícil, a polarização política, o povo parece que está mais revoltado, e diante disso os discursos de ódio se proliferam. O que seria o discurso de ódio e o porquê, Edson, desse movimento? Discurso de ódio é qualquer manifestação violenta na sua comunicação que atinge o outro ou um grupo de pessoas, não é? Você fala, a xenofobia, por exemplo, né? Não aceitar alguém que não faz parte da sua bandeira, né? Que não é do Brasil. Nós temos o racismo, o preconceito. Aliás, recentemente, né, você que é do mundo dos esportes, aconteceu algo aí com o Palmeiras, né? Parece que 2 jogadores, num comentário ali, os dois jogadores do Palmeiras, né? Um foi cobrar um escanteio, parece que num jogo aí importante, o outro tirou sarro dele, da nacionalidade dele, né? Se eu não me engano, é Gustavo e o Gustavo Scarpa e o Piquerez. Mas os dois estavam brincando um com o outro, né? Era uma brincadeira. Porque o Gustavo, né? Ele brinca da maneira como o Piquerez fala, ele tem dificuldade. E aí Gustavo é um baita o Gustavo na rede social falou assim, vai sobrar para você ainda, viu, seu argentino? Alguma coisa desse tipo. Mas o cara nem é argentino, é uruguaio. E aí a rede social bloqueou ele, né? Bloqueou totalmente ele e ele estava se manifestando que isso é uma brincadeira. Entende? Então, as pessoas estão muito polarizadas. Isso que você disse da polarização, assim, é o 8 ou 80. Então, não há uma justificativa. Há um senso comum das pessoas que todos agora são juízes, né? Nós temos muitos juízes para pouca justiça. Antigamente nós falávamos que nós tínhamos muito cacique, né, para pouco índio, né, no caso de liderança. Hoje todo ser humano se acha um juiz. Nestas situações é engraçado como não tem o discurso da ponderação. Né? Exato. Por exemplo, a própria empresa, né, que foi lá e bloqueou o menino, ela não teve a ponderação de observar o conteúdo do vídeo, a maneira como que o Gustavo estava se expressando e a maneira como o Piquerez, que é uruguaio, estava recebendo. Exato, e os dois estavam brincando. Depois que você assistiu o vídeo, eu tive a curiosidade de ver. Né? Os dois estão brincando, são amigos, né? Então, assim, mas que tipo de brincadeira é essa que um ofende o outro? Peraí, a questão não é essa, a questão é que isso não é um filtro, um ruído para afastar o outro. Isso aproxima. Que já é um sintoma de... E o bloquear já é um sintoma de ódio partindo da dona da rede. Partindo de um julgamento, de uma pressuposição, né, de que isso vai afetar a rede social como um todo. Então, isso é muito importante também. Quando você criar filtros para a rede social, para que existam também avaliadores desses filtros, né? Eu não sei como é feito esse sistema, Carlos, mas eu acredito que deveria ter também um grupo que avaliasse cada questão. Jogar água na fervura. Exato.
Exato. Porque não pode colocar ali um robô que simplesmente identifica uma fala. Porque o robô vai entender. Ele vai pegar aquilo lá, ipsis literis, essa fala aqui, então já está excluído. Exclui, bloqueia e você não pode se comunicar mais. Na verdade, deveria. Quem somos nós, né? Mas já estamos julgando aqui, mas esse eu acho que é um julgamento do bem, né? Porque deveria ter dentro da empresa um próprio comitê de avaliação, se cabe bloqueio ou não, analisar o vídeo. VAR, né? Vamos olhar agora aqui, vamos ver o VAR, né? Que é o vídeo, né? É o replay da jogada, né? Vamos ver o replay da jogada na comunicação dessas pessoas como está também. Então, nesse mundo polarizado, nessa questão que você está levantando aí, essa questão de um diálogo mais violento, de uma maneira que seja muito mais assertiva, violenta, acirrada, precisa ser julgado e avaliado por pessoas competentes, não pelo popular. Sim. Né? Pelo popular. Edson, você acabou de dizer que o Brasil é o país, ou um dos países que tem mais acesso à internet no mundo. 70% da população. Eu não sei afirmar se é isso, viu, Carlos? Mas pelo que eu já estudei... 2 para mais, 2 para menos, né? Eu diria que 2/3 da população brasileira já tem acesso E diante desse percentual, né, eu acabei de perguntar sobre se essa polarização é mundial ou é aqui, né, infelizmente, algo do Brasil. Mas diante deste percentual do brasileiro acesso à internet, você acha que o Brasil é um país que ele alimenta mais esse discurso de ódio com relação aos outros países ou não? Eu acredito que o Brasil entrou na onda de outros países agora, né? Outros países que tinham um acesso mais livre à manifestação da palavra, da comunicação do povo, né? A internet, ela popularizou essa liberdade. O grande ponto aqui é o senso de liberdade das pessoas, o valor que as pessoas dão à liberdade. Porque liberdade, para mim, é um conceito, é um valor, é um princípio. Para você pode ser outro, né? Então, a minha liberdade não pode jamais atingir a sua liberdade, o seu direito de expressão. Então, eu acredito que quando você fica totalmente livre para expressar a sua opinião, num canal público como a internet, numa mídia social que é totalmente livre, era totalmente livre até então. Tá. Agora está começando a ser um pouco mais cerceada, vamos analisar um pouco mais o que a gente coloca de conteúdo, tem esses robôs aí que avaliam o que você escreve. Né? Eu mesmo um dia estava escrevendo algo, o robozinho veio lá, apontou para mim, Edson, não vai por esse caminho não, porque senão você vai ser bloqueado. Então eu já parei de escrever o que eu estava escrevendo, tive que refazer minha escrita. Então o sinal está sendo dado, Carlos. Agora, eu não afirmaria que o Brasil tem uma propensão maior de se expressar violentamente do que outros países. Eu acho que foi dada uma liberdade mundial para que as pessoas possam se expressar. E o que eu vejo, assim, é a interpretação de liberdade de cada pessoa. Porque quando nós falamos de democracia, a gente tem que entender o que é essa democracia que nós queremos, né? Sim. Democracia é uma liberdade de expressão, mas não é uma livre, mas sem nenhuma arbitrariedade, né? A democracia é o meu direito e o seu direito. Eu digo que na comunicação hoje é mais importante a dialética do que o diálogo. Porque a dialética é o encontro de duas ideias opostas que se transformam em uma nova. Isso é dialética. Nossa, eu posso continuar esse papo com você no próximo bloco? Claro. Então tá bom. Nós vamos para o intervalo do programa Ação Nacional. Estou sentindo que o papo vai ser muito legal. Já está sendo, é bem verdade, mas a gente vai pedir para a direção para aumentar um pouco mais aqui o nosso programa diante desse papo muito bacana com o Edson de Paula, psicanalista especialista em comunicação organizacional. O intervalo é muito rápido. Voltamos, o segundo bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, comunicação não violenta. Eu estou aqui com o psicanalista Edson de Paula, especialista também em comunicação organizacional. Edson, você tocou no assunto, nós estávamos apertados com o primeiro bloco, agora com um pouco mais de tranquilidade. Você falou da dialética, né? Eu gostei da sua introdução. A questão da dialética é o encontro de duas ideias opostas, né? Você tem uma ideia, eu tenho uma outra ideia, um conceito, ainda nem divulgamos isso. Vamos sentar e vamos conversar, vamos negociar e vamos ver o que nós podemos criar de novo com isso. Então, tem muito da negociação na dialética também. É um encontro de duas ideias para que saia uma ideia boa no final, né? Sim. Eu digo que a dialética hoje no nosso mundo é muito mais importante que o diálogo. Porque o diálogo em si, muitas vezes, ele é insosso, ele não leva a lugar nenhum. Por exemplo, eu estou aqui com você, eu tenho uma ideia
um determinado assunto ali. Eu tenho a política que está muito em evidência. Eu tenho o lado A, você tem o lado B. Você já está convicto da sua ideia e eu estou convicto da minha ideia. As posições já estão bem definidas. Já estão definidas, eu não vou mudar, eu estou fechado com o meu pensamento e a mesma coisa você com o seu pensamento. Às vezes não é meio que banal a discussão? É uma discussão infrutífera. Vai ficar ali. Exato, é uma discussão infrutífera. É aquilo que eu digo. A dialética é importante quando duas ideias, elas... Que aí nós vamos para a dialética. Exato, eu e você é o diálogo, lógico, né? é o diálogo e o diálogo promovido que leva a um consenso de uma única ideia que possamos aí resolver um conflito, né? Quando você já tem um lado que está polarizado e o outro lado que está polarizado também, o que a gente precisa é respeitar mesmo não aceitando. Eu sou partidário desse daí, não adianta. Exato. Tentar compreender a pessoa, a opinião do outro, mesmo que você não aceite. Respeite. Você não precisa aceitar, você não precisa mudar a sua opinião, mas você precisa respeitar o ser humano que está na sua frente, né? O que nós vemos é que a pessoa quer ganhar no grito, né? A minha posição... Como que é? Existe assim, eu estou emitindo a minha opinião, só que hoje nós estamos na geração do impor a opinião. Eu quero impor a minha opinião e você tem que engolir a minha opinião a qualquer custo. E aí gera o quê? Da violência comunicacional gera violência até física em alguns momentos, porque acabamos de não é verdade? Então, você começa a ver, a violência ela não precisa ser física. A violência não precisa ser física. O Dr. Marshall Rosenberg, que é o precursor da comunicação não violenta, ele diz o seguinte, né? Que toda violência humana é uma manifestação trágica de uma necessidade que não foi atendida. Então pense no seguinte, nós somos seres humanos... Seria um trauma, assim? Sim, não, seriam necessidades motivacionais, o que te motiva, né? Tá. Então imagina o seguinte, nós somos seres humanos que buscamos segurança em algum momento das nossas vidas, precisamos nos sentir seguros diante de uma situação, precisamos nos sentir reconhecidos, precisamos nos sentir pertencentes a algo, que as pessoas olhem para nós e digam, olha, você pertence a esse grupo, nós aceitamos você aqui. Uma dessas necessidades, quando não é atendida, pode ser transformada em violência. Tá. E a violência mais simples que existe é a violência da comunicação. Quando chega na violência física, eu já diria que é o transtorno patológico da violência, né? A manifestação realmente física de uma violência. Até porque para chegar na violência física passou por todo um processo de decantação que não foi apurado e transformou-se em violência física. É assim. E tudo começa aqui no pensamento, né, Carlos? A forma como você pensa. Se o seu pensamento está disfuncional, e isso é psicologia cognitivo-comportamental, né? Consequentemente, pensamento disfuncional não funciona muito bem, o meu sentimento interno, o meu diálogo interno não é bom e a manifestação da minha emoção é pior ainda. Sim. Ela pode ser violenta. Então, quando você está diante de um diálogo onde existe um interlocutor e que está coberto da razão, mesmo não tendo razão, o que é que você faz? Você afasta um pouco, dá o palco para ele, né? Deixa ele brilhar. Naquele momento ele está precisando brilhar, está precisando de reconhecimento, está precisando de aplauso. Então, afastar também é um bom movimento. Sim. O problema é que aquilo que você disse, as pessoas não estão tendo... O pavio está muito curto. Muito. Antes você contava até 10. Hoje você precisa contar até 1000 para garantir o 10. E o curioso, né, e pelo lado negativo, é que ninguém tem a intenção, numa discussão, de tirar o pé, né? Por exemplo, desacelerar. Mais uma vez, eu estou com a minha ideia, nós estamos discutindo, eu não vou tirar o pé e você eu não vou arredar o meu ponto de vista aqui agora, eu vou até o final, custe o que custar. Isso não é bom, nem para quem está empregando esse tipo de força, porque as pessoas percebem, né? Ele se torna falso também. É aquilo que eu digo. Se você precisa empurrar goela abaixo do outro a sua opinião, é porque talvez você não esteja seguro dela. Você não tenha confiança Edson, em si. Isso tudo, nós vamos entrar no VT já da cultura do cancelamento, mas esse ódio, essa polarização, ela vem junto com a rede social? Você acha que é o principal? A rede social potencializa isso, cara. Não é que vem junto. Voz, né? A rede social, ela dá exatamente o que você disse agora. A rede social dá voz para aquele que é mudo.
Aquele que nunca falou. É que você acabou que de falar nunca se que manifestou. aí cada um é um artista, cada um é... Todo mundo criou o seu pseudo-artista, é o pseudo-diretor de um pseudo-programa que eu crio na rede social, porque agora eu sou o pseudo-editor também, eu edito isso daqui, eu dirijo, eu sou o artista, eu sou a celebridade, e todo mundo quer ter o quê? O seu momento de fama na rede social. E a rede social propicia isso, esse momento de fama. Ela não seleciona. Mas, Edson, o porquê, aí eu não sei se é mais uma vez um sintoma do Brasil ou é um sintoma mundial. O porquê a pessoa, o porquê a coisa errada ou a coisa negativa, ela chama tanto a atenção da pessoa do que uma coisa positiva? Porque nós somos seres humanos emocionalmente negativos, tá? Porque se eu colocar uma foto do meu filho lá, eu vou ter 200 curtidas. Se eu colocar que eu fui mandado embora do emprego, eu vou ter 600 curtidas. O negativo aproxima as pessoas, né? Então, veja só, nós somos seres humanos emocionalmente negativos. Das 4 emoções... É uma compleição psicológica nossa, tá? Das 4 emoções básicas, só uma que é a alegria. Aí nós temos o medo, a raiva e a tristeza. 75% das nossas emoções básicas são negativas. Então, imagina a carga negativa que nós temos. É muito difícil ser positivo nos dias de hoje. Então, eu me uno àquele que está negativo. Olha, e olhar para quem está negativo minimiza a minha dor. É assim que funciona. E enaltecer a dor do outro minimiza a minha. Minimiza o meu sentimento de dor. É intrínseco. Exato, exatamente. Isso daqui está aqui na nossa compleição psicológica. Então, assim, por que eu tenho mais inveja do que admiração de algo positivo? Deveria ser o contrário, Sim, não deveria eu admirar o sucesso de uma pessoa. E por que eu invejo o sucesso de uma pessoa? Justamente porque eu tento esconder o meu fracasso. A pessoa chegou lá porque puxou o tapete. Exato. O ser humano não quer mostrar de forma alguma a sua fragilidade. Por isso que nós temos o selfie, né? O selfie é sempre bonito, sempre, como você disse, a rede social mostra o quê? O lado bonito das pessoas, o lado feliz das pessoas, o lado bem-sucedido das pessoas. Ninguém mostra os boletos chegando. Não mostra o boleto chegando, né? Aí recentemente você viu um movimento diferente nas redes sociais. Você começa a ver as pessoas chorando. Eu comecei a ver alguns vídeos de pessoas chorando, mostrando o seu lado mais humano, e as pessoas começaram a seguir essas pessoas. Quando você desveste, né, essa persona é o quê? Personalidade, é uma máscara que você coloca para se proteger do mundo. Tirando essa máscara, tem o seu eu real. O eu que nós colocamos na internet é um eu idealizado. É o eu que vai para agradar o outro. Aí vem daquelas 2 máximas freudianas, né? No começo o primeiro ganho do ser humano é eu choro e ganho. O segundo ganho, eu agrado o outro para que o outro me agrade. Então mostrar que eu estou bem, agrada o outro e ele me agrada dando um like. Mostrar para o outro que eu também choro, que eu estou triste, que eu estou com raiva, pode atrair muitas pessoas que estão numa situação semelhante à minha e vai dar curtida ali naquele momento. Eu também atraio. Então, o negativo chama mais que o positivo nesse momento. Em qualquer situação. Qualquer situação. E isso é do ser humano. Isso é próprio do ser humano. Tá certo. Edson, vamos falar do cancelamento, então? Vamos dar uma olhada à cultura do cancelamento, mas vamos ver, principalmente, né, o que os jovens falam sobre isso, sobre essa cultura do cancelamento. A cultura do cancelamento tornou-se uma prática usada por muitos nas redes sociais. Foi inclusive eleito o termo do ano de 2019 pelo dicionário Macquarie. Todos os anos seleciona as palavras e expressões que mais caracterizam o comportamento do ser humano. Mas que prática é essa que julga e exclui um indivíduo do convívio das redes sociais? O cancelamento é utilizado principalmente contra famosos ou influenciadores digitais que fizeram ou fazem algo de errado e que não é tolerado nos tempos de hoje. Essa pessoa é imediatamente cancelada. A gente tem que cancelar todo tipo de preconceito. Só que o problema é quando a gente cancela a pessoa que fez esse preconceito. Porque o que é o cancelamento nesse caso? É ignorar totalmente uma pessoa e o que ela produz só porque ela cometeu um erro. Nesse sentido, cancelar uma pessoa é não dar a oportunidade para ela aprender com o seu erro e colocar a gente numa posição de perfeição, como se a gente nunca tivesse errado também.
Algumas vezes é temporário, outras vezes a pessoa cancelada precisa mudar para ser aceita novamente. Diante de diferenças de educação, comportamento e cultura, algumas pessoas não conseguem enxergar seus erros antes de terem sido rechaçadas na internet. E aí? O cancelamento entra como uma maneira de reeducar? É isso mesmo, Thiago? Muitas vezes a pessoa é cancelada por ter opiniões diferentes. O maior problema é que ele restringe, ou melhor, ele enfraquece o debate. Tá? Uma discussão acerca do assunto, ele vai trazer opiniões divergentes, realidades divergentes, que muitas vezes vai ajudar aquela pessoa que está alienada numa bolha social. Existem muitas outras formas de você mostrar a sua opinião e o cancelamento não é uma delas. Mas antes de qualquer coisa, antes dessas pautas serem erros, acima de tudo elas são crimes. E eu entendo perfeitamente o cancelamento feito em cima desses criminosos, das pessoas que cometem esses crimes. O que eu acho errado e sou totalmente contra são os discursos de ódio, porque o discurso de ódio diz mais sobre quem de fato mostra esse discurso do que quem de fato recebe. É muito natural os jovens procurarem e se identificarem com personagens. No entanto, esses personagens eles apresentam só um pedacinho da vida deles, né? E aí, quando esse pedacinho não atende ao que esses jovens tanto esperam, ou procuram, ou gostariam, as chances de sentirem-se frustrados tornam-se muito grandes, né? É onde então entra a cultura do cancelamento. E um ponto que é super importante a gente lembrar é o quanto o fato da pessoa ter um comportamento que não nos agrada não significa que essa pessoa seja de um todo descartável. O Papa Francisco não fala sobre a cultura do cancelamento, mas sobre a cultura do descarte. O descarte compreende tudo aquilo que se desperdiça sem ser reciclado, desde objetos, plantas, alimentos, até seres humanos que não são levados em conta e que estão sendo ou serão prejudicados por esse tipo de cultura. Nossa geração está mergulhada na cultura do descarte, saqueando a terra como se fôssemos a última geração a ter direito a ela. Tá aí essa matéria produzida pela nossa diretora, a Priscila Alves, sobre essa cultura do cancelamento e abrangendo principalmente os jovens, né, que respiram a rede social. E principalmente essa geração millennial, né, que está aí dos 25 aos seus 35 anos de idade, que está no mercado de trabalho e é o futuro, né, do Brasil. Você imagina, se começar a criar uma cultura de que se isso não serve para mim, eu cancelo. Sim. Isso não serve para mim, não gosto. Então, cancela. A vida não é feita só daquilo que você gosta. Você concorda comigo? Às vezes você tem que deglutir. Talvez, igual você falou, acho que é muito mais frustração. Não é? Eu vivenciar essa frustração daquilo que eu não gostei, negociar, conversar, procurar compreender, do que ficar cancelando. Cancelar é muito fácil. Eu tiro o problema da minha frente aqui, não existe mais nenhum problema. Edson, vamos fazer o seguinte, vamos repercutir ainda mais esse VT, ainda mais esse assunto sobre a cultura do cancelamento no próximo bloco. Estamos aqui com o Edson de Paula, psicanalista, especialista em comunicação organizacional. O tema do programa de hoje, comunicação não violenta. Nós vamos para um rápido intervalo aqui na Ação Nacional e daqui a pouco a gente volta. Voltamos, o terceiro bloco do Ação Nacional, o tema de hoje, comunicação não violenta. Eu estou aqui com o Edson de Paula. Edson, ainda repercutindo o VT que nós acabamos de ver, ou acompanhando no segundo bloco, sobre o cancelamento, a cultura do cancelamento, por que das pessoas julgarem um ao outro a ponto de acabar com a vida daquela pessoa? Você não, por exemplo, você fez alguma coisa errada, eu quero te arrebentar. Eu não vou pensar que você é um baita de um pai, você é um irmão, você é um filho bacana, um grande profissional e você cometeu um deslize. Exato. Né? Nunca ninguém cometeu um deslize na vida. E eu quero acabar com a sua vida. O porquê disso? Exato. Um dos mecanismos de proteção da nossa psique é a anulação. Não é? É anular aquilo que eu não gosto. E esse é o mecanismo de defesa mais assim simples e emblemático que existe, porque você acaba de uma vez, você fala, não gostei disso daqui, anulo. Muito cruel, né? Anulo. É muito cruel. E não dou chance para negociar, não é, Carlos? Não dou chance para o outro conversar comigo, não dou chance para que ele explique a razão do motivo. Simplesmente me afasto. Se eu não gosto disso, então eu não quero mais para a minha vida, eu anulo. Esse é o mecanismo de defesa chamado anulação.
E muitas vezes o ser humano se anula nas situações também. Ele também se anula. Então, eu não quero gastar meu tempo com isso, não quero perder meu tempo conversando, tentando entender algo que eu não concordo. Essa pessoa merece isso. Ela merece ser anulada. Ela merece que eu coloque ali o meu ódio contra ela, que eu manifeste que eu estou certo e que ela está errada. Até no VT que nós acompanhamos, né, isso acontece muito no mundo das celebridades. E até nós conversávamos em época de reality, né, quando acontece o famoso Big Brother. Gente, aquilo é um julgamento, é um cancelamento. Como se todo mundo fosse anjinho, né? Ninguém cometeu um erro. E tem a torcida, né? A torcida daquela pessoa, a torcida daquela outra, e os semelhantes começam a se atrair, né? Eu sempre digo que os semelhantes se atraem, né? Pelos erros e também pelos acertos, né? Então, essa questão da anulação, essa questão do cancelamento, é uma atitude muito fácil, né? Para quem não quer realmente ter trabalho, de se comunicar com o outro e de se relacionar com as pessoas mesmo. Mas, Edson, a pessoa não cria essa cultura, essa coisa do ódio muito na frente do computador, e quando você vai falar com a pessoa, muitas vezes ela não é dessa maneira, ou muitas vezes ela se arrepende do que ela fez. Eu não sei se você se lembra de uma fala de um jovem aí, né, nesse vídeo que foi editado brilhantemente aqui pela TV hoje, que está sendo apresentado, mas um jovem diz o seguinte lá, uma psicóloga fala sobre um jovem, ela fala, o jovem coloca ali um avatar, né? Ele coloca uma parte da vida dele. Então, veja bem, ele cria um avatar, cria uma identidade, um alter ego, agora eu sou o Clark Kent, agora eu sou o super-homem, não é assim? Aqui eu sou o Clark Kent, sou tímido, tal, mas na rede social tem que mostrar que eu sou o super-homem, esse é o meu alter ego, esse é o meu avatar. Né? Então, na rede social, eu mostro uma parte da minha força para o mundo, uma parte da minha beleza para o mundo, uma parte apenas da minha inteligência. E se eu não sou reconhecido por essa parte que eu estou oferecendo para o mundo, eu frustro, né? Eu entro em frustração. Se uma pessoa tem baixa resistência à frustração, você imagina o que acontece, né? Eu estou lembrando daquela música do Raul Seixas, que é do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter... Porque o que é legal da metamorfose ambulante, Carlos? É que ela se molda a qualquer situação do mundo, né? E o mundo hoje da adaptabilidade é muito importante, que você se adapte rápido às mudanças do mundo. Agora, quando você cria uma imagem de si, uma autoimagem, que é maior do que você pode sustentar, e você coloca isso numa rede social, como uma pseudo-celebridade que você quer ser, e aí você não é aplaudido, e ainda por cima é rejeitado e cancelado, imagina como é que fica essa frustração. Inclusive, podendo até culminar num suicídio. Nós temos casos, né, de jovens que se suicidaram justamente porque não aguentaram esse peso, essa carga da rejeição. Edson, e a inteligência comunicacional? A inteligência comunicacional justamente é a habilidade que você tem de empregar a sua comunicação para se conectar com as pessoas. Eu costumo dizer que comunicação não é aquilo que você fala. Comunicação é aquilo que o outro entende daquilo que você fala, tá? E quando você comunica, apenas você está comunicando palavras, expressões e textos escritos. Quando a sua comunicação atinge o outro no sentimento do outro, aí você tem uma conexão. Isso é inteligência comunicacional. Dá um exemplo para mim. Um exemplo muito simples, não é verdade? Uma pessoa está querendo colocar um produto ou um serviço para alguém, um comercial de TV. Tá. Se ele não entender a necessidade do outro para a compra desse produto ou serviço, ele está simplesmente comunicando esse produto ou serviço. Vai falar, esse produto, esse serviço é muito bom, ele serve para isso, para isso e para isso. Agora, quando ele fala assim, esse produto é muito bom, porque esse produto te deixa mais bonito, aumenta a sua autoestima, você vai se sentir melhor, mais valorizado, aí você está conectando, não é, algo que é frio, que é totalmente irracional, uma comunicação Ultimamente fria. Eu tenho percebido, né, nessa coisa essa comunicação, as empresas não apelando, né, mas indo para um caminho muito daquela coisa de família, né? Sim. Apelando para os filhos, apelando para o relacionamento. Há um apelo realmente emocional, né? Para o retorno familiar, porque toca as pessoas, né?
Nós estamos vendo hoje assim um desfacelamento das famílias. Existem as famílias que são do modelo nuclear de família, já não existem mais, né? Nós estamos vivendo um novo momento da família no mundo. Então, logicamente, quando você resgata algumas coisas que geram emoções nas pessoas, né? Imagina aquela mesa, todo mundo ali comendo um pedaço de bolo, passando o café da manhã. Comercial de margarina, perfeito, exatamente. Ali todo mundo toma café junto. Todo mundo toma café. Nós sabemos que isso não acontece no mundo real. Você sai apressado, toma um café preto. Toma um cafezinho aqui, cai, ó, me dá a camisa aqui para eu trocar, para eu ir para o trabalho, né? Assim? Com pressa. Com pressa, nem fala tchau para quem está dentro de casa. Então, assim, essa imagem lúdica, essa imagem emocional cativa as pessoas, conecta as pessoas, né? Então, eu digo assim, agregar valor para pessoas de valor, sabe? Tá. Qual o valor que você preza? Eu, por exemplo, prezo conhecimento. Quando você reconhece o seu valor e aquilo que você preza na sua vida, você vai se conectar com outras pessoas que têm o mesmo valor. E a comunicação se conecta mais fácil. Sim. Isso é inteligência comunicacional. É o empregar aquilo que eu acredito, aquilo que eu valorizo, aquilo que eu quero e como eu faço para chegar lá, à disposição do outro também, isso conecta as pessoas. Tá certo. Não é? Edson, e o que é a comunicação não violenta? Que, aliás, é o tema do nosso programa, estamos debatendo, Exato. falando todo esse contexto da comunicação, mais precisamente a comunicação não violenta. A comunicação não violenta é a forma expressiva de um ser humano olhar para o outro com compaixão, empatia e saber expressar uma opinião sem agredir o outro. Mesmo que seja contrária. Mesmo que seja contrária. E isso vem de uma teoria do Dr. Marshall Rosenberg, da década de 70, e ele estudou grandes líderes da humanidade que tinham esse tipo de comunicação não violenta, como o Martin Luther King, por exemplo, e o Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi justamente é do movimento da não violência, né? O movimento político da não violência. Existe aquela história que enquanto todos os soldados estavam entrincheirados lá, os ingleses, né? Ele chegava com os seus seguidores entregando flores para os soldados, para tentar negociar. Desarmar, então, desarmar o outro com um amor, né? Com compaixão. E a comunicação não violenta, ela tem 4 passos muito precisos, né? Primeiro passo da comunicação não violenta é tirar a emoção de lado. É observar os fatos e os dados como eles realmente são. Tá. Porque quando você observa fatos e dados como eles realmente são, sem colocar o seu julgamento, sendo imparcial, é a máxima do jornalismo, né, Carlos? Você sabe disso. Olhar para um fato e um dado sem colocar um julgamento prévio. Eu vou ter que levantar esses fatos e dados. Hoje o mundo está tão maluco que até isso se perdeu, isso, né? Se perdeu, puxa vida. A gente dos dois vê, lados. Não é verdade? A imprensa hoje em dia está muito julgadora, está muito polarizada também. Então, não tem problema, mas nós temos que entender que quando você tira a emoção de lado no primeiro momento, o que fica? Sim. Fica um objeto neutro da emoção, né? Fica o fato, o que realmente aconteceu naquela situação. E as pessoas costumam julgar as pessoas. Nós devemos olhar para a situação e não para as pessoas que estão na situação. Um cenário. O que aconteceu nesse cenário? O que aconteceu nesse contexto? O que aconteceu nessa discussão? Por exemplo, o que o Carlos disse aqui? O que o Edson falou? Isso são fatos e dados. Sim. Quantas vezes isso aconteceu? Falam que o fato, como é que existem os dois lados. Não, existe o lado do Carlos, o lado do Edson e o lado real. O lado real. Que é a máxima das 3 verdades hindus, né? Que é justamente lá do Mahatma Gandhi, lá do país dele, da Índia, né? O povo indiano acredita que sempre existirão 3 verdades. A minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. A verdade verdadeira. Tá certo, então fechamos o 3º bloco do Ação Nacional. O tema de hoje, comunicação não violenta. Eu estou aqui batendo um papo super agradável com o Edson de Paula, especialista em comunicação organizacional e também psicanalista. O intervalo é muito rápido. Voltamos com o último bloco do Ação Nacional, papo bom aqui com Edson de Paula, o tema do programa Comunicação Não Violenta. E nós falamos aqui sobre discursos de ódio, cancelamento, polarização, mas calma, assim como o Dr. Edson, muita gente vem se mobilizando para mudar esse tipo de comunicação. É um trabalho em andamento, como essa iniciativa que iremos acompanhar agora. Terrorismo e a propagação de mensagens extremistas e de ódio na internet motivaram a jornalista Beatriz Buarque a construir o contradiscurso por meio do projeto Words Heal the World, que em português significa Palavras Curam o Mundo.
A plataforma traz várias mensagens de conscientização e de combate ao preconceito. A ideia surgiu depois de um curso em Israel, onde a fundadora estudou as comunicações feitas por grupos radicais islâmicos. Na época eu fiquei muito chocada com o tipo de propaganda que eles estavam produzindo, muito profissional, usando técnicas de videogame, técnicas de documentário para persuadir os jovens. E eu voltei para o Brasil com isso na cabeça e querendo estudar sobre esse tema. A página do projeto tem entrevista com ex-combatente de grupo radical no Afeganistão, informações que desconstroem mitos sobre o Islã e o depoimento de uma mãe canadense que perdeu um filho para um grupo jihadista. O projeto, que começou focado em combater as comunicações de violência do radicalismo islâmico, no Brasil se ampliou para desconstruir outras formas de preconceito: a xenofobia, a homofobia, a intolerância religiosa, o neonazismo, o racismo. A iniciativa tem a parceria de 22 organizações que propagam mensagens de prevenção ao extremismo e ao ódio. Outra publicação da página é um vídeo sobre o projeto 100 Meninas Negras, que traz livros cujos protagonistas são mulheres negras. O conteúdo da plataforma é administrado por estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Britânica Westminster. Priscila Firmino é uma das voluntárias. O mundo que a gente vive, a gente precisa disseminar o amor. Então é uma coisa importante, porque o discurso de ódio está muito em alta e a gente precisa colocar isso em prática, o outro lado, né? A paz. A ideia de compartilhar postagens de conscientização é considerada uma alternativa para evitar os embates virtuais. As pessoas não enxergam amor no mundo, elas só enxergam violência. Eu acho isso horrível, eu acho que realmente a gente tem que propagar o amor em vez do ódio. Só que, infelizmente, tem gente que não enxerga dessa forma, né? Você tem que ter uma contrabalança ali, né? Você não pode deixar o ambiente da internet se manifestar somente com informações equivocadas, com preconceito, com racismo. Acho que você tem que ter, de um outro lado, um público que venha tentando combater isso. Tá aí, Edson, acompanhamos esse VT que, de certa maneira, vai ao encontro né, dessa comunicação não violenta e nós estávamos no primeiro passo. Primeiro passo, que é a observação de fatos e dados. O pessoal está muito polarizado e vai direto para a emoção, né? Então, estou conversando com você, apontar os fatos e os dados. Olha, Carlos, aconteceu isso, esses são os fatos e os dados. No segundo momento, o segundo passo, aí sim, colocar o sentimento que eu tenho e ouvir o seu sentimento sobre o assunto. O que é que eu senti sobre isso daqui? Olha, eu senti isso. E você? O que você sentiu? É uma negociação. Comunicação não violenta é uma negociação, uma grande negociação. Encaixa em se colocar no lugar do outro? É empatia, é empático, se colocar no lugar do outro, não é? Empatia, né? Procurar se colocar no lugar do outro, né? Então, no primeiro momento, observar fatos e dados à luz da razão. No segundo momento, expressar os sentimentos de forma assertiva, né? E ouvir o sentimento do outro. No terceiro momento, o que é que eu prezo que aconteceu aqui que foi rompido? Olha, eu gostaria de me sentir mais seguro nessa situação, eu gostaria de ser reconhecido. O que é que eu valorizo? O que é que você valoriza nessa situação aqui? E no final, é pedir, saber pedir, né? Quais são as ações que nós vamos fazer para corrigir isso daqui? Então, é a observação, o sentimento, a necessidade, o valor que tem atrás daquilo e a solicitação e o pedido. Interessante que a gente tem percebido que grandes empresas têm investido na comunicação não violenta justamente para abrir esse canal de comunicação e dar uma livre expressão para o seu trabalhador dentro do ambiente de trabalho. Diminuir o estresse e aumentar o engajamento no trabalho. As grandes empresas estão investindo isso. Antigamente aquela coisa, né, a grande empresa você sempre barbeado, terno, tal. Hoje vai para um lado mais leve. Mais leve. Muitas empresas com psicólogos, né, tentando entender o que se passa. Exatamente, que é um dos meus trabalhos, né? Eu trabalho dentro do ambiente corporativo justamente alinhando essa comunicação e comportamento do trabalhador, né? Aí você vê a empresa também investindo em estratégia de como dar um feedback com comunicação. E gera o resultado, né? E gera o resultado, né? Então, quando você transfere isso para o dia a dia das pessoas, também é muito resolutivo, não é? No relacionamento a dois, no relacionamento com os filhos, né? Ouvir. O que aconteceu aí, Zezinho? Filho, senta aqui. Então vai ao encontro dessa pergunta. Como que no dia a dia eu aplico a comunicação não violenta? Senta aqui, o que aconteceu na escola? Eu percebi que a mãe falando com o filho, eu percebi que você foi mal esse mês aqui, olha, você tirou uma nota baixa, fatos e dados, né? Ó, o sentimento que a minha mãe tem é esse, quando você tira a nota, eu fico triste. Fala para o filho, eu fico triste com isso, eu queria que você melhorasse. Necessidade. Então, eu tenho uma necessidade que você vá bem na escola, então eu vou te ajudar. E aí vai para a ação. Eu vou te ajudar, vamos estudar junto.
Então, olha, fatos e dados aconteceu, qual é o sentimento que eu tenho nisso daqui, Sim. o que é que eu prezo, eu quero que você vá bem, eu prezo muito que você vá bem na escola. Porque às vezes né? para tentar, principalmente nesse contato com o filho, Isso. você já quer cortar o mal pela raiz. Já quer rotular, puxa vida, você foi... Então castigo. De novo, você foi ruim, coloca um rótulo na criança, né? Vá direto para a punição, anula, né? Anula o problema, afasta o problema. Que é o que nós falamos até agora, cancelamento não é bom, aproximação é bom. É entender o outro ser humano na sua frente. Essa comunicação, aí já, a comunicação violenta em casa. Bom, isso daí já... Então, isso eu posso levar para a rede social? Aí que é o ponto, a comunicação violenta ela já existe no nosso dia a dia, todos nós já... E você leva para É exatamente lugares. isso que as pessoas estão fazendo. A comunicação violenta está ao vivo em coro, os haters, por exemplo. Não gostei, e aí começa a replicar, começa a te ofender na rede social, não é? Como é o caso daquela, de uma profissional, né? Que estava um pouco obesa e foi fazer surf, foi praticar surf na praia. Isso aí saiu na rede social, né? Quando ela volta, ela coloca todo contente. Puxa, olha eu aqui na praia praticando surf, foi um dia muito legal, me senti super bem. E as pessoas falam, nossa, mas você está muito obesa, hein? Vai fazer uma academia. E começou o hater em cima. Deus. Ao invés de elogiar, ao invés de admirar, é aquilo que eu falo. Eu vou expressar minha opinião como se fosse um espelho distorcido de mim. Aquilo que eu não quero para mim, eu faço para o outro. Então, isso é importante que nós percebamos essa questão de como não ser violento. Sim. Porque a violência está escancarada, Carlos, né? Então, admirar ao invés de invejar, saber expressar a sua opinião com fatos e dados no dia a dia. E a gente fala, né? E as pessoas falam, né? Aconselham, né? Ignora, deixa, mas machuca, né? Não pode ignorar, porque ignorar uma pessoa é a pior forma de violência que pode existir, né? Anular o outro. Anular um ser humano. Mas eu digo assim, vem um comentário maldoso, esquece, mas não tem como esquecer. Deixa né? isso de lado, né? Vamos deixar isso de lado. Mas aí você está anulando do mesmo jeito, né? Você está anulando. É a sujeira debaixo do tapete. Aquilo que eu falo assim, eu vou fazer de conta que isso não aconteceu na minha vida, não é? Mesmo tendo acontecido, eu vou fazer de conta que não aconteceu. É pior, né? Porque daí você pode guardar, né? Toda essa mágoa, né? Você recalca isso, você rejeita isso daqui, você faz de conta que você é bonzinho e no futuro você vira lá, né? O anjo se transforma num demo, né? Sim. Numa hora errada, né? Explode na hora errada. Aí vem o famoso gatilho, né? De repente desperta num outro momento que não era para despertar. Não tem nada a ver com aquele momento. Então, eu sempre digo, esgote a sua emoção em doses homeopáticas. Estou me sentindo mal, não vou ficar com isso daqui. Deixa eu conversar com o outro, estou me sentindo mal, você fez isso, até para ir aliviando essa tensão que está aqui, não é? Vá esgotando isso em dose homeopática. Não seja como uma panela de pressão com a válvula desregulada, né? Guarda e explode no momento errado. Nesse momento é melhor ser micro-ondas, né? Coloca ali, processa a emoção, já tira ela rápida e já está tudo certo. E quando for responder, responda com uma comunicação não violenta. Observe, coloque o seu sentimento, pergunte o sentimento do outro, fale do que você precisa, ouça o que o outro precisa também e crie uma ação juntos. Dialética é mais importante que o diálogo. Que legal. Edson, que papo bacana. Nem parecia programa, parecia um bate-papo mesmo, como foi um bate-papo, mas num divã. Foi muito legal, muito gostoso. Eu agradeço muito o convite aqui, Carlos. As portas do Ação Nacional sempre abertas para você. Os contatos estão aí na sua tela. E o Ação Nacional, nosso programa vai ficando por aqui. O tema de hoje, comunicação não violenta. Eu bati um papo, aprendi demais com Edson de Paula, especialista em comunicação organizacional e psicanalista também. Edson, mais uma vez, muito obrigado e sinta-se convidado para os próximos programas. Fico feliz. Agradeço pelo convite, sempre. Valeu, um abraço. Um abraço. O Ação Nacional fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, às 10h30 da noite, sempre com um assunto muito bacana para você. Até lá.